Vou citar algumas legislações aqui, nada muito aprofundado, né, porque senão fica muito teórico, mas, para vocês terem uma noção da onde que está escrito, né, o que que a gente tem de legislação de atendimento pré-hospitalar. A nossa norma maior aí, né, ela é bem antiga, ela é de 2002, que é a portaria, né, a portaria 2048 de 2002, e ela é uma portaria que regula toda atividade de atendimento pré-hospitalar e de emergência no Brasil. Então ele vai falar lá quais os tipos de ambulância, os tipos de ambulância básica, que é aquela que tem o técnico de enfermagem, o motorista, a diferença da avançada, que é aquela que possui o médico, né, o médico, o enfermeiro e o motorista, o serviço aeromédico, né, a ambulância do bombeiro, que se encaixa como resgate, né, não se encaixa nem como básica, nem como avançada, mas como sistema de resgate. Então, essa portaria ela é bem extensa, é uma norma extensa no nosso país, mas que regulamenta toda essa atividade de emergência e de atendimento pré-hospitalar. Então, essa portaria ela fala lá sobre o socorrista profissional, que ele precisa ter esse treinamento amplo de primeiros socorros, né, e de atendimento pré-hospitalar. Eu não quis descrever, né, muito, mas ela é uma portaria extensa, como eu falei para vocês, que fala dos tipos de ambulância e como que o sistema de resgate e de emergência é organizado no nosso país. Outra legislação que fala sobre primeiros socorros, que leva a essa temática de primeiros socorros, é a legislação do Código Penal que trata sobre o crime de omissão de socorro, que é no artigo 135. Vou ler para vocês o artigo. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparado ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, né, detenção de 1 a 6 meses ou multa. A pena é aumentada em metade se a omissão resulta em lesão corporal de natureza grave e triplicada em caso de morte. Então, se eu deixo de prestar um socorro a alguém quando é possível fazê-lo, eu posso ser responsabilizado por isso. Aí você pensa, ah, é Brasil, né? É muito difícil disso acontecer. Pois eu vi um caso há um pouco tempo atrás, né, de um idoso, ele caiu num buraco, né, ele caiu de ponta cabeça, como se fosse um bueiro, né, um buraco aberto na rua, ele caiu e ficou com as pernas para o alto. Passa um jovem com uma mochila do lado, vê a cena, o jovem vê a cena, ele vê que o cara caiu. E ele não faz nada, ele passa direto. Ele não liga para o socorro. Uma coisa é, eu não consigo ajudar, eu não sei ajudar, não sei como tirar essa pessoa, mas eu consigo fornecer primeiros socorros? Sim, ligando para o socorro. Se eu ligar para um socorro especializado, eu já estou prestando os primeiros socorros para essa vítima. Aciono 193, aciono 192, aciono quem eu puder ali para poder efetuar esse resgate. E aí, pelas câmeras, pegaram e ele teve que responder por omissão de socorro por causa disso, né. Então, a gente pode ser responsabilizado se você não, né, prestar o socorro. E como eu falei, o simples fato de ligar, eu já estou prestando um atendimento. Eu não sei o que fazer, eu sou uma pessoa que fico muito nervosa, eu não consigo lembrar de nada, eu não sei como é que eu ajudo, 192 ou 193. Você já vai estar ajudando e prestando primeiros socorros, ok? A omissão de socorro, no contexto jurídico, é o ato de deixar de prestar uma assistência a alguém que está em perigo quando é possível de fazer sem risco para você. Então, é importante isso, né? Eu vou ajudar alguém, mas eu não posso me colocar em risco, né? Se eu me coloco em risco, eu não vou ser enquadrado ali na omissão de socorro, tá? Se eu não atuar. É um crime previsto no Código Penal, como a gente citou aqui o artigo, e pode ter consequências graves, né? Para a vítima e para a pessoa que se omite. Então, como eu falei, já temos caso, né, que eu conheci esse, mas com certeza se a gente digitar aí na internet, a gente consegue outros casos de omissão de socorro, que é o Código Penal, uma outra legislação voltada para essa área de primeiros socorros, desse primeiro atendimento. E nós temos também, no Estatuto do Idoso de 2003, também vai falar sobre omissão de socorro, só que algumas penas, né, mais específicas por causa da vulnerabilidade do idoso, mas ela também é uma outra legislação brasileira que cita
à omissão de socorro, porém voltadas para os idosos, né? Você deixar de socorrer ou deixar de auxiliar um idoso. Quando é possível fazer sem você se colocar em risco, lembre-se sempre disso. Quando é possível fazer sem se colocar em risco. Alguns itens aqui que é importante também a gente frisar, que é a diferença, né, para um socorrista, para a pessoa ser enquadrada ali na imperícia, na imprudência e na negligência. Vamos falar da diferença dos três, né? Primeiro aqui, a imperícia. Imperícia é quando eu não sei, né, eu não conheço a fundo essa temática, eu não sou treinada para isso, mas eu faço. E se der algo errado, eu vou ser responsabilizado por isso. Então, lembre-se que é ignorância, inabilidade ou inexperiência em determinada temática. Então, ó, ela é a falta de prática ou ausência de conhecimento que é necessário para você executar aquele procedimento, né? Ou o exercício daquela profissão ou de uma arte qualquer. Imagina, se eu faço algo, né, eu posso ser responsabilizado. Se eu faço além daquilo que eu sou treinado, né, daquilo que eu tenho habilidade. Então, um exemplo aqui, ó, é em perito socorrista que utiliza, um exemplo aqui, um reanimador, sem saber executar corretamente. Às vezes a pessoa não tem prática, e aí ela vai utilizar aquilo e ela pode provocar uma lesão na vítima, né? Um reanimador manual é um ambu, né? Que eu consigo fazer ali a ventilação. E aí imagina, se eu uso da maneira inadequada, eu posso prejudicar de alguma forma a vítima, e eu posso ser responsabilizado por isso, né? Porque teoricamente era para eu ter treinado, era para eu ter habilidade, era para eu ter experiência para realizar aquilo da melhor maneira. Já a imprudência é algum procedimento que eu realizo de forma inadequada pela falta de atenção, por algum descuido ali na cena. Então, resulta da imprevisão do agente ou da pessoa, né, em relação às consequências do seu ato, quando ele devia prever aquilo. Fundamenta-se, pois, na desatenção culpável ou virtude, né, em virtude da qual ocorreu um mal que poderia ter sido evitado, né, se ele não fosse imprudente ali. Por exemplo, né, um motorista que dirige excedendo a velocidade ali da via, né, ele está sendo imprudente naquele momento, né, ele devia estar na velocidade da via, se ele causa um acidente, ele vai poder ser responsabilizado por isso também. E a negligência? A negligência é você não cuidar, né, ou você desassistir ali na cena, ou você desprezar. Então, é a falta decorrente de não acompanhar um ato como você deveria fazê-lo, né, como você deveria acompanhar. Então, a negligência implica na omissão ou inobservância do dever que competia ao agente, objetivando nas precauções que lhe eram ordenadas ou aconselhadas pela prudência e vistas como necessária para evitar maus, né, não desejados ou inevitáveis. Por exemplo, um socorrista que vai atuar numa cena, numa ocorrência, e ele não utiliza o EPI, equipamento de proteção individual, que serve para proteger a sua integridade física. Então, se ele não utiliza EPI e ele sofre, né, algum acidente que se prejudica por causa dessa falta de EPI, ele está sendo negligente. Ele sabe, né, que ele deve utilizar, mas ele está desprezando essa norma, né? Então, ele pode ser responsabilizado por isso também.